Amém. Glória a Deus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém? O Aleph foi a primeira pessoa que conseguiu arrancar uma risada de mim no momento de oração. Porque eu estava orando, no momento que eu estava orando, aí o Aleph foi falar da picanha, foi falar da fraldinha, aí eu me lembrei danada da picanha, né? É um negócio tão difícil, né, irmãos? Aí depois falou do ovo, e aí eu não me aguentei não, irmãos. Eu realmente comecei a achar graça ali. Mas é verdade, o negócio tá para brincadeira não, irmãos. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 Timóteo. Já marquei aqui porque a minha Bíblia ela é especial. Eu tive que marcar antes em casa, para poder achar aqui a passagem. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, irmãos. Nós vamos ler o primeiro versículo, o segundo e o terceiro. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra. E como é bom e gratificante a gente poder falar da palavra do Senhor. É muito bom e muito gratificante. Então vamos lá, irmãos, vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler os 3 primeiros versículos. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Aí vai ter uma série de outras coisas que o versículo vai desenrolar sobre essa questão. E eu queria falar hoje, irmãos, um pouco sobre essa questão de tempos difíceis, né? Como a igreja deve se comportar, ou como deve ser o comportamento da igreja em tempos difíceis. Eu sei que às vezes existem muitas palavras que abordam esse assunto, e embora muitas pessoas não gostem desse assunto, né, porque é um assunto que envolve, que a gente trata sobre o sofrimento da igreja, como a igreja sofre, e sofre mesmo, irmãos, como a igreja ela é atribulada, como a igreja ela muitas vezes é perseguida, isso faz parte, né? A palavra do Senhor diz que no mundo aí trata da igreja, a igreja será afligida, terá aflições. Então, essa parte que às vezes, porque assim, irmãos, a gente vê muitas mensagens que colocam, por exemplo, que querem tocar muito o ego das pessoas, né? Então, fala só de milagres muitas vezes, não estou dizendo que isso é aqui, não, estou falando de uma forma geral, irmãos. Às vezes a gente vê, aí você vai para uma internet, vai pesquisar às vezes uma mensagem, a grande maioria está relacionada à questão de milagres, o quanto Deus produz milagre na vida do crente, tudo que o cristão quer ouvir, tudo que o crente quer ouvir, é bênção, que Deus abençoa, que Deus ele produz milagre, né? Que Deus ele vai derramar, vai abrir as portas, é tudo que o cristão quer ouvir, são palavras desse tipo, que a gente sai da igreja, eita Jesus, Deus vai derramar, Deus vai abrir a porta, o milagre vai vir, a gente sabe que Deus vai fazer isso, que Deus faz isso, mas a história da igreja não é só desenvolvida nesse assunto, ou dessa forma, né? ou nessa visão, nessa ideia de que Deus, ele é um Deus, na ideia do Deus que só abre porta, que só abençoa, que só derrama bênção, que só faz milagre, porque a história da igreja, ela tem também uma outra vertente, a do sofrimento, a das lutas, dos tempos difíceis, das perseguições. Eu estou lendo, irmãos, um livro que eu comprei lá no dia do DIP que teve lá na igreja. O livro é esse aqui, ó.
A Fé Perigosa de Jó. Eu acho que alguns irmãos compraram esse livro. E eu achei esse livro muito interessante, irmãos. O livro aborda o livro de Jó, que quando nós lemos o livro de Jó, irmãos, nós ficamos com alguns questionamentos. Nós nos fazemos algumas perguntas. Porque o livro de Jó começa com Deus tecendo elogios a Jó. Observando Jó e tecendo elogios a Jó. Homem fiel, íntegro, que se afasta do mal, que alegra o meu coração, que alegra o coração de Deus. Ou seja, Deus está expressando a alegria que ele sente, o prazer que ele sente na vida de Jó. E aí depois, nós vamos, na continuação do livro, né, dos capítulos, a gente vai ver, por exemplo, quando Satanás, ele vai chegar e vai ter um diálogo com Deus, e ele vai dizer, mas Jó é assim porque Jó tem isso, porque você faz isso para Jó, porque você abençoa Jó, porque Jó tem tudo que da sua parte. E aí quando nós começamos a ler essa história, para algumas pessoas podem pensar o seguinte, mas a desgraça de Jó, a desgraça que se acometeu na vida de Jó, se deu por uma aposta entre Deus e Satanás, porque Deus quis, ou porque Satanás, ele queria apostar com Deus se Jó era fiel ou não, se fosse de repente provado. E aí, talvez isso possa levar algumas pessoas a pensar o seguinte, mas Deus é cruel, por que Deus vai, de repente, colocar a vida de um ser humano, que ele mesmo começa o texto dizendo que se alegra na vida desse homem, porque esse homem é íntegro, porque esse homem é correto, porque esse homem é fiel, porque esse homem alegra o coração dele, e aí de repente ele vai colocar Jó numa situação difícil, simplesmente porque ele quer ali fazer uma aposta. Mas quando a gente começa então a ler esse livro, e o livro de Jó tem muitos questionamentos, irmãos, muitos questionamentos. Os próprios amigos de Jó, quando eles vão conversar com Jó, eles vão encontrar um motivo pelo qual Jó está passando aquilo. Eles vão tentar achar uma razão que levou Jó a passar por tudo aquilo. E a razão que eles vão encontrar é que eles vão dizer que Jó só pode ter cometido algum pecado. Então, a ideia dos amigos de Jó era que Deus, ou que a vida de um homem, ele só pode ser acometido de tempos difíceis se ele tiver cometido algum pecado. Só que a gente sabe que Jó não cometeu nenhum pecado, porque a Bíblia diz que ele era correto, fiel a Deus. Então essa não era a razão pela qual Jó estava passando por aquilo. E esse livro me ajudou a entender uma coisa, irmão, sobre o livro de Jó. É que a gente muitas vezes vive de acordo com as nossas regras. E na nossa regra, nós muitas vezes sofremos, para algumas pessoas, o sofrimento ele vem através do pecado. Você já pode ter se deparado com alguém que disse assim, rapaz, o irmão ali está passando por essa prova porque ele foi infiel a Deus. Porque ele cometeu o pecado contra Deus, por isso que ele está sendo atribulado desse jeito. Porque na nossa regra, irmãos, Deus, nós temos sempre a imagem de Deus como sendo aquele Deus que só abençoa, como sendo aquele Deus que faz tudo o que a gente quer. Essa é a nossa regra. Mas essa não é a regra de Deus. E quando Deus quebra, então, aquele momento da vida de Jó, que era um momento de bênção, que era um momento de muita graça, e de repente Jó começa a sofrer, Jó começa a passar por um momento terrível na vida dele. Não é que Deus quebrou a regra de Deus, porque Deus nunca quebra a sua regra. É que Deus estava quebrando a regra de Jó, de achar que ele, por ser um homem fiel, que ele, por ser um homem de caráter, que ele, por ser um homem correto e íntegro, ele jamais passaria por aquilo que ele estava passando. Então, na regra de Jó, era inconcebível alguém que era tão correto, tão fiel, tão honesto, passar por um momento difícil, por um momento de tribulação, por um momento de perseguição. Mas essa não é a regra de Deus, essa é a regra do homem.
Então, quando Deus quebra isso, Deus não está quebrando nada referente a Ele, a Deus. Deus está simplesmente quebrando uma regra que é do homem, de achar que porque é fiel, de achar que porque é honesto, nunca vai sofrer perseguição. E a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos difíceis não são sobre os ímpios, irmãos, somente. Os tempos difíceis também são sobre a igreja. A igreja também passará por tempos difíceis. E quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, de você. Porque a Bíblia diz, no mundo, vocês, a igreja, vocês terão aflições. Então, nós precisamos compreender que Deus não é injusto, Deus não é cruel, Deus não é mau, Deus não é perverso, porque um homem que é íntegro, que é fiel, que é honesto, que alegra o coração de Deus, passa por tempos difíceis. Porque essa regra nunca foi criada por Deus. Foi uma regra do homem. Então, irmãos, como que a igreja deve, então, se comportar em tempos difíceis? Em primeiro lugar, a igreja deve estar convicta da sua decisão por Cristo. Muitas pessoas, irmãos, elas, por pensar dessa forma, não, se eu for fiel, se eu for íntegro, se eu for honesto, eu nunca vou comer ovo, eu vou comer sempre picanha e filé. Não é, Aleph? Porque a lógica é essa, irmão. Se eu sou fiel, eu sou fiel, eu dou meu dízimo certinho, às vezes eu dou meu dízimo até um pouco mais, eu oferto na igreja, eu vou na oração, eu estou na oração na sexta-feira, eu estou no culto na terça-feira, eu estou no culto na quinta-feira, eu estou no culto no domingo, quando o pastor chama para evangelismo, eu estou no evangelismo, eu estou envolvido nas atividades da igreja. Então por que eu estou passando por isso? Eu deveria estar sendo abençoado por Deus. Eu deveria estar vivendo uma vida abundante na presença de Deus. Então, por que isso? Porque essa é a nossa regra, tá? Quero que você entenda isso, essa é a nossa regra, mas essa não é a regra de Deus. Deus não vê dessa forma, e Deus não age dessa forma. Então, irmãos, como é que a gente deve passar, como é que a igreja se comporta em tempos difíceis? Primeiro, tendo convicção da sua decisão por Cristo, porque se nós não tivermos convicção da nossa decisão, sabe o que acontece? Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou nos cultos, eu atendo aos apelos do pastor. Então, se Deus não está fazendo na minha vida aquilo que eu mereço, então eu vou sair, eu vou embora. Por que eu vou ficar? Por que eu vou servir um Deus desse? Por que eu vou... Imagina só, irmãos, o pensamento de Jó naquele momento. Como é que alguém que é elogiado por Deus, de repente Jó, como é que eu, um homem íntegro, fiel, temente a Deus, estou vivendo uma vida desgraçada dessa de uma hora para outra? Imagina quantos cristãos deixariam Jesus por causa de uma situação daquela de Jó? Quando seus amigos chegam e ao invés de tentar consolar Jó, eles vão atrás de um motivo, de uma razão para Jó estar passando por aquilo. E a razão que eles encontram é: você só pode estar em pecado, porque o Deus que nós servimos jamais permitiria que um homem passasse por isso, se não fosse por causa do pecado. E essa não é uma verdade. Imagina você, quando Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, eu quero que você me dê seu filho. Irmãos, a questão não era só o sacrifício de Isaac, era que o próprio Abraão teria que sacrificar Isaac. Então imagina você, irmãos, um pai que tem um único filho, que acreditou em Deus, que esse filho seria o filho da promessa. De repente Deus chega e diz: olha, é o seguinte, eu te prometi que Isaac seria o filho da promessa, que de ti viria uma grande nação, mas agora eu quero que ele seja oferecido a mim em sacrifício, e quem vai sacrificar é você.
qualquer pessoa ficaria revoltada, irmão, com Deus. Que Deus é esse que vai fazer a minha vida virar um inferno? Porque o que eu vou dizer quando chegar em casa para Sara? O que eu vou dizer para ela? Ei, Deus chegou e disse assim: olha, pega o teu filho, sacrifica, mas quem vai sacrificar é você. Imagina Abraão chegando em casa e falando isso para a mulher dele. Então, irmãos, nós passamos por tempos difíceis, mas o primeiro passo, ou o primeiro comportamento que nós temos que ter é convicção da nossa decisão por Cristo. Eu sirvo a Cristo, não é pelo momento que eu passo, não é porque eu estou na bênção, não é porque eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu sirvo a Cristo porque eu tenho convicção de que Ele é a única resposta plausível na minha vida, que vai me levar para o céu, que vai redimir os meus pecados, que vai me mostrar tudo que é bom nessa terra. Eu não sirvo a Cristo pelo que eu tenho de material ou por uma vida sossegada. Eu sirvo a Cristo porque eu tenho convicção nele, porque eu sou convicto de que Ele é o único caminho, a única verdade e vida que a igreja precisa nessa terra. Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 34, e aí eu vou pedir para a Sarinha me ajudar. Eu vou correr aqui, moço. Olha a convicção de Paulo. O versículo conhecido: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Há uma convicção de Paulo. Versículo seguinte: e qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pode passar. E aí ele vai dizer, e aí nós estamos falando de um homem, tá? E eu queria que você tentasse se lançar nesse cenário em que Paulo estava vivendo. E aí ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente ou todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pronto, Sarinha. Veja, irmãos, Paulo, ele está dizendo, olha, eu sou convicto, eu tenho convicção em Cristo, no meu Deus. Então eu posso passar por tudo isso, e ele de fato passava por tudo isso. A vida de Paulo não era fácil, irmãos. Era uma vida de perseguição, de prisão, de açoites, o tempo todo sendo ameaçado de morte, mas em meio a tudo isso, em meio muitas vezes a não ter o que comer, em meio muitas vezes a uma extrema dificuldade, ele diz, quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Isso é convicção. Em João 6,68, Pedro vai responder, é uma pergunta de Jesus, quando todos abandonaram a Jesus, simplesmente pelo discurso de Jesus, que eles achavam pesado. E Jesus vai dizer, vocês também não querem ir com eles, não querem ir embora? Pedro vai dizer, Senhor, para onde nós iremos? Se só em Ti nós encontramos palavras de vida. Quem tem convicção em Cristo, irmãos, não abandona o barco. Quem tem convicção em Cristo não se importa muitas vezes com a dor ou com o momento que está passando, mas essa pessoa vai adiante, porque ela sabe que só em Cristo a igreja encontra palavras de vida eterna. O contrário da convicção, irmãos, a ausência dela, vai gerar inúmeras coisas nas nossas vidas, vai gerar, por exemplo, inconstância. Quem não é convicto é inconstante. Quem não é convicto de alguma coisa, geralmente vai, em um momento ou outro, pular do barco.
Segunda coisa, irmãos. Segundo comportamento da igreja, em meio a tempos difíceis, é que devemos ter esperança e aguardar no Senhor. Diga assim: devemos aguardar no Senhor. Em tempos difíceis, a igreja precisa ter esperança e aguardar no Senhor. Salmos de número 119, no versículo de número 147, diz assim, ó: levanto-me antes da alva e clamo por socorro, aguardando com esperança a tua palavra. Quando os tempos são difíceis, irmãos, nós precisamos ter esperança e aguardar no Senhor. No Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo, por exemplo, tempos muito conturbados, né? Com relação à política, com relação às ideologias, com relação à violência. Uma coisa está puxando a outra. Uma coisa está puxando a outra. O governo é um governo que cede para aquilo que não é bom, e para aquilo que é bom, tranca. E isso dá a uma parte da sociedade, aquela parte podre, o direito de fazer o que quer. Então nós estamos vivendo tempos conturbados. E geralmente nós ficamos aguardando um salvador humano. Esse salvador humano, irmãos, não vai vir. Não para a igreja. Ele vai vir para o mundo, mas para a igreja não. Porque, irmãos, a nossa única esperança, e em quem nós devemos aguardar, é em Deus, é em Cristo. Nós não devemos aguardar que o mundo vai melhorar, porque o mundo não vai melhorar. A política não vai melhorar. Os governos, irmãos, eles não vão melhorar, sabe por quê? Porque o mundo jaz do maligno. E o diabo cegou o entendimento dos homens, para que não vejam. O mundo não vai melhorar. E eu não estou aqui amaldiçoando e jogando praga não, irmãos. Eu estou tendo uma conclusão lógica do que nós estamos vendo e do que a Bíblia fala. Então, se o mundo não melhora, se o que a gente gostaria de ver, muitas vezes não acontece, o que nós precisamos? Ter esperança no Senhor. Porque quando o salmista, ele ergue os olhos, ele diz: Senhor, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem de quem? Do Senhor. O meu socorro não vem do presidente, o meu socorro não vem do vereador, o meu socorro não vem do deputado, não vem do senador, não vem do governador, o meu socorro não vem da polícia, não vem da justiça, o meu socorro, e o socorro da igreja, vem de Jesus. Então eu entendo porque o salmista diz: eu me levanto na alva e clamo por socorro, aguardando com esperança a tua palavra. E essa esperança, irmãos, é essa esperança que nos leva a esperar por Deus, a saber que as coisas podem estar difíceis. Jó, eu tenho certeza que quando os amigos dele chegavam e diziam: olha, Jó, você, meu amigo, você está em pecado, meu amigo, veja onde foi que você errou, veja onde foi, porque você não vai sair dessa vida mais, olha como é que você está. E quem é que estava a esperança de Jó, irmãos? Era na palavra dos amigos, ou talvez fosse na palavra da esposa dele. Jó, olha como é que está a tua vida. Tu perdeu todos os teus filhos, tu perdeu todos os teus bens, tu perdeu a tua saúde, tu está como um bicho, cheio de feridas. Amaldiçoa teu Deus e morre. Se a esperança de Jó estivesse na mulher dele, se a esperança de Jó estivesse nos amigos, se Jó estivesse esperando que os amigos chegassem: não, eu vou esperar porque os meus amigos vão chegar, e eles vão me acolher, os meus amigos vão me acolher, eles vão me dar uma ajuda, eles vão me dar uma palavra de ânimo, eles vão me ajudar financeiramente, eles vão me ajudar a me erguer, eles vão cuidar das minhas feridas. Ou Jó poderia pensar: não, a minha mulher não morreu, então a minha mulher vai ficar comigo, ela vai cuidar de mim, ela vai me ajudar.
Mas a esperança de Jó nunca esteve na mulher nem nos amigos. A esperança de Jó estava em Deus. A esperança de Jó estava no Senhor e era nele que Jó esperava o tempo todo. Então, irmãos, nós precisamos esperar no Senhor. No Salmos de número 40, no verso 11, diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías 40, 31, diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu vou para o terceiro e para o quarto ponto, porque para a gente não tomar muito tempo, para a gente ter um momento ainda de oração. Terceiro ponto: qual deve ser o comportamento da igreja em tempos difíceis? Devemos renovar a nossa fé e vivermos não pelo que nós vemos. Nós não devemos viver pelo que nós vemos, mas nós devemos viver pela nossa fé. A Bíblia diz: o justo viverá de quê? Da sua fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá da sua fé. A Bíblia diz que nós não andamos pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós cremos. Não ando por vistas. Não olho as circunstâncias. Você entende isso? Se você parar para olhar as circunstâncias, irmãos, se você parar para olhar as circunstâncias, você vai desanimar. Se você parar para olhar as circunstâncias, você vai sucumbir em meio a elas. Porque quando nós muitas vezes olhamos o preço das coisas, tudo está caro. Quando nós pensamos em comprar alguma coisa, tudo está caro. O salário mal dá para o homem sobreviver hoje, irmãos. Se nós formos viver pelo que nós vemos, pelas circunstâncias, nós não saímos de casa com medo de tomar um tiro, com medo de ser assaltado. Se nós formos andar pelas circunstâncias, nós não vamos mais cultuar ao Senhor numa igreja de portas abertas, porque nós teremos medo de a qualquer momento entrar alguém e impedir que o culto aconteça. Mas a igreja não anda por circunstâncias e nem pelo que ela vê. A igreja anda pela fé, porque Cristo nos ensinou que nós devemos viver pela fé. A fé, meu irmão, é a única coisa que mantém a igreja viva nessa terra. Então nós devemos andar pela fé. Devemos ser mais ousados. Nós devemos viver mais o sobrenatural e deixarmos de viver o natural, irmãos. Se a igreja viver o natural nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, ela irá sucumbir. Jesus nos chama para viver o sobrenatural. E o sobrenatural não vem dessa terra. O sobrenatural vem de Deus. Renove a sua fé. Viva, não pelo que você vê, mas viva pela sua fé. Não pelas circunstâncias que estão em sua volta, mas viva pela fé que você tem em Cristo. Não importa se tudo está errado, mas eu creio que o meu Deus tem cuidado de mim. E eu sei que foi isso que Jó pensou. Tudo está errado, mas eu sei que Deus tem cuidado de mim. Quarto lugar, irmãos, para nós terminarmos. A igreja precisa estar revestida do poder sobrenatural do Espírito Santo. Em tempos difíceis, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Viver o sobrenatural do Espírito Santo. Após Jesus partir, os apóstolos ficaram um tempo meio perdidos. João, no capítulo de número 20, no verso de número 19, diz: naquela noite encontrava-se os discípulos reunidos a portas fechadas, com medo dos judeus. Eles estavam com medo, porque Jesus não estava mais ali com eles. Então era bastante compreensível aquela situação. Eles estavam sem a sua maior referência, irmão, sem a sua maior liderança. Então era normal eles terem medo. Era normal eles estarem daquela forma. Mas nós vamos entender o quanto é importante a igreja estar revestida do Espírito Santo e viver o sobrenatural de Deus o tempo todo.
Nós vamos compreender, irmãos, que os discípulos estavam com medo, que eles estavam meio acanhados, que eles estavam tímidos naquele momento, que eles não estavam se sentindo seguros naquele momento. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 49, Jesus vai advertir os discípulos. Ele vai dizer: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que se ele enviasse os discípulos naquele momento, eles não estavam prontos. Eles não iriam suportar as perseguições, as lutas, esses tempos difíceis que viriam sobre eles. E Jesus vai dizer: olha, fiquem até que vocês sejam completamente revestidos do Espírito Santo. E eu entendo, irmãos, a necessidade da igreja ser revestida do Espírito Santo para poder passar por esses tempos difíceis e tenebrosos que a igreja já tem enfrentado e que vão se intensificar cada vez mais. Em Atos, no capítulo de número 2, do verso 1 ao 4, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. No capítulo 3, irmãos, a igreja está revestida, mas no capítulo 2, quando os discípulos chegam no lugar em que Jesus diz para eles: olha, vocês fiquem aqui até que vocês sejam revestidos. Quando o Espírito de Deus vem naquele lugar, toma a vida dos discípulos, enche os discípulos, a gente vê um salto enorme na vida daqueles homens. Agora eles estavam preparados para começar o seu ministério apostólico. Eles estavam prontos para sair por o mundo pregando o Evangelho, a palavra do Senhor. No capítulo de número 3, a igreja já está revestida do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles são perseguidos, mas eles crescem. Eles são perseguidos, mas eles estão em comunhão. Eles estão sofrendo perseguição daqueles homens, mas eles estão em unidade. O tempo todo a igreja está crescendo, porque eles estão cheios do Espírito. No capítulo 5 de Atos, no versículo de número 17, a perseguição aos discípulos está a todo vapor, irmãos. Mas os apóstolos estão firmes e os milagres estão sendo manifestos no meio do povo. Quando os discípulos foram pegos e foram todos para a prisão, de repente veio um anjo, abriu a prisão e mandou eles saírem e irem para as sinagogas pregarem. No outro dia, quando chegaram lá, os fariseus, os doutores da lei: cadê os homens que estavam presos? Os guardas não sabiam explicar. Eles estavam aqui, as portas estão trancadas, mas eles sumiram. Eles estavam nas sinagogas ensinando. Você vê a diferença de alguém que foi revestido do Espírito de Deus? Ela é perseguida, mas ela não para. Ela é perseguida, ela é afrontada, ela está passando por dificuldade, por sofrimento, mas ela continua firme no caminho e no propósito que Jesus deu a cada um delas. E se nós quisermos, irmãos, enfrentar esses tempos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E esse é o último comportamento que eu relacionei aqui para a igreja, que a igreja precisa ter em tempos difíceis. Eu não sei se você tem buscado ao Espírito Santo na sua vida como você deveria buscar. Às vezes nós não buscamos, irmãos, essa é uma verdade. Às vezes nós buscamos pouco. E nós precisamos buscar mais. Nós precisamos estar cheios do poder sobrenatural do Espírito de Deus, para que possamos enfrentar as lutas que estão vindo por aí. Porque se nós não estivermos cheios, nós estaremos como os discípulos, quando a Bíblia diz que eles estavam com medo e trancados a portas fechadas. Mas quando eles foram cheios, o medo foi embora, o temor foi embora, e deu lugar a homens ousados. E nessa noite Deus tem chamado uma igreja para ser ousada, uma igreja para ser cheia do Espírito Santo dele. Vamos ficar de pé, irmãos.